Sejam todos bem-vindos ao Hospital Amor e Caridade. Vamos fazer nossa palestrinha de hoje. Vamos falar hoje um pouquinho sobre justiça divina, pessoal. É o tema da nossa palestra de hoje. Mas primeiro eu queria agradecer a todos vocês a oportunidade que nós temos aqui no Hospital Amor e Caridade de ser uma porta de ajuda a todos vocês que nos procuram aqui. E eu fico muito feliz em ser útil às pessoas, né? Porque a gratidão como diz o Frei Daniel, a gratidão é a melhor forma de dizer muito obrigado. Quando a gente é grato a uma pessoa, grato a uma situação, grato à vida, né? É uma forma que a gente tem de dizer muito obrigado a essas pessoas e à vida, né? Então a gente está nesse projeto aqui de Amor e Caridade há um bom tempo já, aqui em Itaipu. São 13 anos já. Não, acho que são 14 anos. E eu fico muito feliz em ser útil a todos vocês. Espero que vocês encontrem no nosso cantinho espiritual tudo aquilo que possa beneficiar a todos vocês. Nosso intuito aqui é não só auxiliar as pessoas, mas também espiritualizá-las, né? Porque todos nós somos espíritos e é muito importante que nós nos reconheçamos como espíritos que somos. Embora seja muito difícil, tem muita gente que tem muita dificuldade em acreditar na vida após a morte, tem muita dificuldade em acreditar que é um espírito, né? A gente tem que tentar, a gente tem que continuar tentando evangelizar as pessoas, levando a palavra de Deus através da nossa religião, daquilo que a gente acredita. Ontem retornou à pátria espiritual nosso querido irmão Divaldo Franco, que fez um trabalho maravilhoso, não só nas psicografias dos livros que ele psicografou, mas também na Mansão do Caminho, na Bahia, que atende mais de 2.000 crianças, um projeto lindíssimo. Um espírito que se voluntariou a vir até a Terra e fazer o que ele fez. Evangelizou milhares de pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, o Divaldo ajudou a fundar o Seja Barra, na Barra da Tijuca, da minha amiga Iraci Campos, que é a presidente lá do Seja Barra. O Seja Barra surgiu através de uma orientação de Joana de Anjos, através de Divaldo Franco, numa palestra em que ele estava, que a Iraci estava, e o Divaldo chamou ela e falou: a Joana tem um recado para você. Você tem que abrir um centro espírita na Barra da Tijuca. E ela imediatamente transformou toda a vida que tinha no Seja Barra. Hoje é um dos maiores centros espíritas da Barra da Tijuca, se não o maior, referência no espiritismo. Tem um projeto social muito lindo dentro da comunidade. Eu estive lá visitando, junto com o pessoal do filme, do livro Ciclo Desumbral, que a gente vai doar para eles 10% da receita do filme, vai ser doado para o Seja Barra, para os projetos sociais lá. E a gente esteve lá visitando e informando para ela que a gente vai fazer essa doação de 10% de tudo que o filme arrecadar, a gente vai direcionar para as obras de caridade lá do Seja Barra. E eu admiro muito isso no espiritismo, sabe? Essa amizade que existe entre os espíritas. As casas espíritas, embora pareçam separadas, nós estamos sempre no movimento de nos ajudarmos. Dias atrás eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa de um centro espírita perguntando se a gente tínhamos livros para doar, para que através dos livros a gente conseguisse receita para continuar mantendo a casa espírita. E aí eu entrei em contato com a editora e a gente fez uma doação de R$20 mil para eles. E eles ligaram para mim emocionadíssimos, e é uma forma que a gente tem de ajudar as outras casas espíritas, né? Como o espiritismo não tem uma regra centralizadora, embora a gente tenha a FEB,
Mas a gente não tem órgãos centralizadores. Nós temos várias associações espíritas, temos vários núcleos separados, né? Mas o espiritismo não tem uma concentração, não tem um papa, não tem um Deus, não tem um diretor, não tem um presidente, né? Então, é uma religião onde todos se ajudam, todos estão dispostos a se ajudarem o tempo todo. E sempre que a gente tem oportunidade, há pouco tempo mandamos também, foi 10 mil reais de livro para o Frei Luiz, que a gente sabe que esses recursos dos livros vão ajudar a manter a instituição, como são os recursos dos livros que eu psicografo e dou para o Hospital Boa Caridade. Todos aqueles livros que tem na nossa livraria, que eu psicografei, são doados para o hospital para ele ser mantido, através do recurso dos livros. Então isso me impressiona muito no Espiritismo, esse amor que o Espiritismo tem, né? Toda casa espírita tem um cestinho na entrada para colher 1 quilo de feijão, de arroz, um pacotinho de macarrão, né? Todo centro espírita tem. Os que não têm, ainda vão ter, né? Mas nós, por exemplo, temos aqui mais de 100 famílias assistidas. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pedir alimento a vocês, a gente tem que pedir cesta básica, entende? Então, o Espiritismo tem essa coisa bonita, né? Todo centro espírita tem um projetinho de cesta básica para um projetozinho de crianças, um projetozinho de gestantes, como a gente tem aqui no nosso hospital, né? Hoje a gente tem, acho que, 37 mães que são assistidas por nós. São meninas, normalmente são meninas muito novas, muito jovens, que procuram a nossa casa espírita, porque ouviu falar do projeto, e vem até nós, e a gente acolhe essa mãezinha. A gente prepara todo o enxoval do bebê quando ele for sair da maternidade. Banheira, cotonete, fralda, roupinha, pomadinha, tudo que a mãe vai precisar assim que o neném nasce, a gente junta aqui com muito esforço, com muito sacrifício e dá a essa mãe. E junto com essa mãe a gente assiste ela e o bebê durante 6 meses, com fralda, remédio, roupinha, cesta básica. Então, todo centro espírita, eu acredito que a maioria dos centros espíritas, acho que 90% dos centros espíritas tem um projetinho. Tem um projetinho social, tem um projetinho para idosos, tem um projetinho para crianças, tem um projetinho de cesta básica. Então, essa religião é uma religião muito bonita. Quando a gente entra nas entranhas das casas espíritas, a gente percebe que as casas espíritas são muito caridosas, são muito boas. Fazem sem olhar a quem. Isso é muito importante. No dia do nosso evento, que a gente faz um evento por mês, recebe toda a comunidade, que são cadastradas, as famílias são cadastradas, passam por um atendimento com as psicólogas, com o pessoal que faz o apoio, né? E essas famílias, elas vêm uma vez por mês aqui, a gente tem um evento, um café da manhã, um lanche para as crianças, brinquedo, brincadeira, palhaço, tem uma palestra que a gente faz, que não é espírita, sempre é uma palestra Corpo de Bombeiro, Prefeitura de Niterói, um psicólogo, um dentista que vem falar sobre a importância das crianças do flúor nos dentes, médicos que vêm falar sobre endometriose e tudo mais, enfim. E nesse último sábado, nesse último evento que teve aqui, eu vim com o Eduardo resolver um probleminha aqui em cima dele. E na hora que eu estava saindo, tinha uma senhorinha lá na rua. E eu falei, a senhora não vai entrar? Ela falou, não estou cadastrada. Eu falei, mas por que você não cadastrou? Ah, é porque eu não sei o dia de cadastrar. Eu falei, mas o que houve? Eu precisava tanto de uma cesta básica. A senhora vai levar uma cesta básica. Vem cá comigo. Entrei, mandei pegar uma cesta básica, botei no carrinhozinho. Ela veio com carrinhozinho tudo, gente. Eles vêm com carrinhozinho aqui de compra. Botei ali o cestinho, dei uma garrafinha de água para ela e foi embora. E aí uma das pessoas que são coordenadoras desse projeto me chamou a atenção. Falou, Osmar, se você continuar fazendo isso, a gente não vai conseguir controlar. Eu falei, a comida não se nega a ninguém. Você pode negar um abraço, pode negar um sorriso, mas um prato de comida,
não se nega a ninguém. E a pessoa que me advertiu, logo ficou envergonhada e pediu desculpas. Não, você não tem que pedir desculpas. Nós temos que ter mais atenção às pessoas que não estão no nosso entorno. Porque não está cadastrado, não vai ter uma cesta básica? Vai ter sim. Né? Todos aqueles que nos procuram pedindo alimento, vai sair daqui com alimento, nem que eu faça a compra do mercado para levar. Porque eu já vivi o outro lado quando era criança. Eu, quando perdi a unha aos 14 anos de idade, eu fui morar na rua. Eu não tinha onde morar. Eu passei fome. E se existe uma coisa triste na vida é passar fome. Acho que a pior coisa que um ser humano pode passar é fome. Então eu conheço essa dor. Essa dor me machuca, me fere profundamente. Nós temos um projeto aqui no hospital que sempre começa no inverno, que é a nossa sopa. Às quintas-feiras nós temos uma sopa que a gente dá depois da reunião para todos vocês. E a gente começa sempre no inverno e termina lá no verão, lá em dezembro, a gente termina porque vai esquentar. Tomar sopa em dia quente não é bom, né, pessoal? A sopa é boa no frio, né? Então, a partir do mês que vem, agora de junho, vocês vão tomar sopinha com a gente aqui. Tá bom, pessoal? Só que a sopinha é só na quinta-feira, tá? Eu lembro que quando a gente começou com esse projeto, lá na nossa casa anterior, a gente, nas reuniões de quinta-feira lá, a média de público era de 500 pessoas. 500 pessoas, uma quinta-feira. E a gente servia aqueles panelões de sopa no final. Tinha gente que trazia panelinha de casa, quentinha para levar. Você lembra disso, Manu? A Manu frequentava esse tempo, né, Manu? Tomou muita sopinha, né? E o pessoal levava para casa a sopinha. E o pessoal da cozinha reclamava. Eu falei, não, o pessoal traz quentinha mesmo. Leva a sopinha para casa. Passou-se alguns anos. Um dia eu estava sentado lá no centro espírita, um rapaz chegou, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode. E ele falou assim, Osmar, eu só vim aqui te agradecer. Agradecer o quê, rapaz? A sopinha. Que sopinha? A sopinha de quinta-feira, seu Osmar. Eu vim aqui só para jantar, seu Osmar, porque eu não tinha o que comer. Fiz isso muito tempo, muitos anos. E eu vim te agradecer, porque hoje eu não preciso mais da sopinha do senhor. Então, às vezes, a gente faz uma coisa com uma intenção e acaba atingindo outra, que a gente não está percebendo, né? Porque cada um de nós é um arquivo de carências, é um arquivo de necessidades, é um arquivo de busca. Nós estamos o tempo todo buscando alguma coisa. Nós não temos ainda o poder de conhecer o coração do outro. A gente não conhece nem quem dorme com a gente direito, porque a gente vai conhecer a nossa esposa no divórcio. E o nosso marido também. Você vai conhecer os seus irmãos na divisão da partilha da herança. Você vai conhecer os seus irmãos ali. E os familiares na herança dos seus avós. Então, o outro é sempre algo que nós temos que descobrir. Muitas pessoas tratam a outra muito bem porque a outra pessoa é uma pessoa poderosa, tem dinheiro, tem carrão, né? Eu dou valor a quem anda comigo na chuva. Eu procuro valorizar quem anda comigo a pé ou de ônibus. Eu procuro valorizar quem come sanduíche de mortadela comigo na padaria. Porque eu sei que esse amigo, esse familiar, essa pessoa, jamais vai me abandonar, seja qual for a situação que eu vou enfrentar. Então nós temos que ter esse olhar, porque o poder, o dinheiro é bom demais, gente. Olha, trem bom você pegar um avião, gente. Não é bom, gente? Entrar no avião assim, vai para onde? Ah, vou para a Europa. Não é bom? Vou para Disney. Olha que delícia. Mas o dinheiro tem um problema seríssimo. Ele é capaz de nos modificar, de nos transformar naquilo que a gente nunca deve ser. Egoísta, ignorante, avarento, cheio de ego. E tem gente, pior ainda, né? Tem gente que tem dinheiro
E por ter dinheiro, manipula as pessoas à sua volta. É porque sou eu que pago a conta da internet? Porque sou eu que pago o aluguel, sou eu que pago a luz. Vai ser do meu jeito e ponto final. A gente chama isso no espiritismo de obsessão de encarnado para encarnado. Você está obsidiando aquela pessoa, impondo as suas vontades, porque você tem dinheiro. Fiquem certos, vocês estão pecando gravemente. Porque nós não temos o direito de interferir na vida de ninguém. Se não é para ajudar, não faz nada. Se não é para dar um bom conselho, cala a boca. Se não é para levar uma palavra amiga, fica quieto. Os médiuns clarividentes têm muita dificuldade em lidar com essa evidência. Porque a evidência é uma coisa que você percebe. Clarividência é quando você vê. É diferente. Quando você percebe uma situação através da evidência, pode ser um equívoco seu. Você pode estar enganado. Porque a evidência também falha. A clarividência não. Porque a clarividência, o médium vê na aura da pessoa o que está acontecendo com ela. E muitas vezes não cabe a esse médium te dar uma notícia ruim. Ele não tem esse direito. Na minha visão mediúnica, eu não tenho direito de dar notícia ruim para ninguém. O máximo que eu vou falar para você é assim, ó, toma cuidado, cuida tudo direitinho de fulano. Entende? Por isso eu aconselho as pessoas, cuidado com o centro espírita que você está indo, cuidado com a entidade que você está conversando. Porque, por exemplo, você vai no centro espírita, lá uma entidade atendendo, você está com depressão, você está com um quadro depressivo. Você vai nessa entidade para ouvir uma palavra boa, o cara fala um monte de asneira para você que está com depressão vai piorar. Então eu acho que mediunidade é para quem tem responsabilidade. Eu sou um defensor da mediunidade com responsabilidade. O Chico me ensinou muito isso. O Chico sempre dizia, se não for uma palavra boa, cala a boca. Porque também é uma forma de nós preservarmos a nossa religião. O médium que defende essa tese, ele defende o espiritismo. Não leva a doutrina espírita para o ridículo, como a gente vê em algumas situações, infelizmente. Então, mediunidade é seriedade no trabalho. O meu mentor sempre me diz, Osmar, o dia que você se desviar, o primeiro a te deixar sou eu. Você vai ficar falando sozinho aí. E tem muita lógica isso. Porque um mentor espiritual, a própria palavra já diz, mentor espiritual é um espírito superior. É um espírito que já evoluiu a ponto de mentorar outra pessoa, outro espírito. Esse mentor que está mentorando a mim, ele está me ajudando e está extraindo o benefício do bem que me faz. Porque todo bem praticado na vida humana, na espiritual, traz um resultado positivo para a gente. Então o mentor está comigo por quê? Porque ele quer me ajudar e se ajudar também. E toda vez que ele me ajuda a dar um passo certo, ele ganha pontos na vida espiritual. Então não cabe a esse mentor permitir que eu fique falando bobagem para as pessoas, falando mentira, enganando pessoas. O primeiro a ir embora é ele. É lógico. E infelizmente o que a gente vê são muitos médiuns muito bons, com grandes missões espirituais, porém o ego, a vaidade, o tapinha no ombro atrapalha demais o médium.
Idolatrar um médium atrapalha muito ele. Porque o elogio tem o poder de nos modificar. O elogio é uma arma muito perigosa. Porque quando a pessoa elogia a gente, nosso ego, ó, sobe. Não, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Infelizmente, muitos médiums se perdem nesse momento. Eu, quando abri o meu primeiro centro espírita, em 1979, eu tinha 29 anos, eu atendia lá numa sessão 400, 500 pessoas também. Lá em São Gonçalo, no Barra Vermelha. O meu mentor chegava, sentava numa cadeira, botava um banquinho aqui, e ia atendendo um a um. E não tinha pressa. Hoje eu não boto o banquinho para se sentar porque não dá tempo. Mas ele botava. Banquinho aqui, a pessoa chegava, contava. Cigano, né, cara? Ele é cigano. E lia a mão, e lia a carta. Isso ia de 4 da tarde a 4 da manhã. 4 da tarde a 4 da manhã. Um dia, eu cheguei no centro espírita, tinha mais de 500 na fila. Eu virei para minha irmã e falei assim, eu estou cansado, eu não aguento mais isso. E o pior disso tudo, mano, é que as pessoas não voltam nem para me agradecer. Ou seja, eu estava com o meu ego lá em cima. Eu achava que as pessoas tinham que vir me agradecer pelo meu trabalho. Sabe qual foi o resultado? Fechei o centro espírita. Ah, um bando de ingrato? Eu não vou ficar sabendo dessa gente não. Essa gente é muito ingrata. Eu caí na armadilha da mediunidade, confesso. Passou uns 2 meses, meu mentor me procurou. O que houve? Você não viu, cara? Por que eu não vi? As pessoas não voltam nem para agradecer, Rodrigo. E você acha que você é quem? Você acha que você é o quê? Que é melhor que elas? Agradeça a Deus a oportunidade que você tem de servir. Que enquanto você tiver saúde, disposição, coragem, amor no seu coração para servir as pessoas, você terá uma vida abençoada. Não fui eu que escolhi você, não. Foi você que me escolheu para ser seu mentor espiritual. Antes de você vir a essa encarnação, você me implorou, me ajuda nessa encarnação. Você fez um trato comigo que você iria servir de médium para a gente trabalhar. Aí agora você está feridinho porque as pessoas não estão elogiando o teu trabalho? Eu chorei de vergonha naquele dia. No dia seguinte, reabri o centro espírita. E entendi que enquanto eu for útil a qualquer pessoa, eu estou fazendo a coisa certa. Enquanto você for útil a alguém, de preferência que não seja da sua família, porque ser útil dentro de casa é muito fácil, né? Ser útil para os irmãos, para o pai, para o avô, para o tio, é muito fácil. Mas quando você passar a ser útil para aquelas pessoas que enxergam em você um coração bondoso, que enxergam em você um amigo, que enxergam em você uma pessoa que pode abrir o seu coração, confiança, você está no caminho certo. Eu sempre falo para as pessoas, procuro ensinar isso a vocês, que é um exercício. A gente não nasce amando, a gente aprende a amar. Principalmente o outro, né? E eu pratico um exercício, até hoje eu pratico esse exercício. O que é isso? Se eu paro meu carro no McDonald's de São Francisco, ali que o sinal demora 1 século para abrir, sempre vem alguém na minha janela. Ou é com uma balinha, ou é com uma plaquinha, estou com fome, me dá um dinheiro. Se eu não tenho dinheiro para comprar uma balinha, e se eu não tenho tempo de dar dinheiro, eu faço uma prece. Eu dirijo uma prece àquela pessoa. Quando a gente sai ali do túnel de São Francisco, se vocês observarem, tem sempre
Pessoas sentadas usando crack. Já viram? Quando vem, então, gente, na entrada para vir para São Francisco, ali, tem uma ruazinha ali do lado da Igreja Batista. Nossa Senhora, ali é uma cracolândia. Né? Sabe o que eu faço? Uma prece. Sempre faço uma prece. Senhor, estenda as suas mãos sobre esses irmãos que estão aqui viciados, meu Pai. Tenha misericórdia, Jesus, desses irmãos. Oh, Pai, quantas mães estão sofrendo nesse momento com seus filhos na rua? Senhor, olha para essas pessoas. É o mínimo que eu posso fazer pelo meu irmão. E isso é um exercício. Se vocês começarem a fazer isso, vocês começam a ter mais empatia com as pessoas menos favorecidas. E Deus ouve a sua prece. Porque Deus não ouve palavras, Deus ouve corações. Entende? Quando a gente coloca sentimento na prece, nossa Senhora, a porta do céu faz assim, ó. Deus vai te ouvir. Oração mecânica não é pra gente. Eu vejo aqueles jogadores, antes da partida de futebol, todo mundo dá a mão, Pai nosso que é do céu, santificado seja o teu nome. Amém! Não entendi. Qual o objetivo daquela prece? Prece é uma conversa com Deus. A gente tem que aprender a ter o hábito de conversar com Deus. Deus não é um estranho. Deus é um amigo de todos os dias, de todos os momentos, de todas as horas. Sabe, Deus não está distante de nós. A gente tem uma ideia assim que Deus está lá nas nuvens, lá no céu, num lugar muito bonito. Não. Não. Deus está dentro do seu coração, está pertinho de você. Deus é parte de você, você é parte de Deus. Então a conversa com Deus é assim, eu faço isso todo dia, gente. Eu tenho uma listinha de pessoas que eu rezo todo dia. Tem uma listinha na minha cabeceira. Manuela, Priscila, Dona Vera, seu João Carlos, o João, o meu João dali. Eu converso com Deus, Senhor. Estou eu aqui de novo, Pai, pedindo, olha, desculpa, tá, Senhor, mas olha só. A Priscila está precisando de ajuda, Pai. A Manu está saindo de uma depressão, Jesus. Permita que ela saia. Então é uma coisa que todos nós podemos fazer. E a Priscila não precisa saber que eu estou orando por ela, a Manuela também não. Porque quando você faz uma coisa intencionada, Deus não ouve. Deus ouve corações sinceros. Com Deus não se negocia. Ou você é verdadeiro, ou fica calado. E uma oração direcionada a um irmão, a pessoa mais beneficiada dessa oração vai ser você. O gesto de amor atirado ao universo volta para você. Volta no filho que é livrado de um perigo. Sabe? Nós temos uma vida muito abençoada. Você já parado para pensar nisso? O quanto é abençoada a nossa vida? Nós estamos aqui, nossos filhos estão em casa, vendo televisão, jantando. Olha que maravilha. Quantas mães estão hoje sentadas numa UTI, rogando pela saúde de um filho? Nós estamos aqui na Casa Espírita, nossos pais provavelmente estão sentados na sala, assistindo televisão, ou já jantaram. Acho que o velho janta cedo, né? Estão lá vendo a novela. Como eu queria ter meu pai lá em casa, viu, gente? Como eu queria ter minha mãe lá em casa. Não tenho mais. Nós temos uma vida maravilhosa, cheia de luz, cheia de bênçãos todos os dias. Todo dia, quando você acorda, você recebe uma bênção do Pai.
Deus te entrega todo dia de manhã uma página em branco no livro da tua vida. Não é da minha vida. A página que você vai receber amanhã é da tua história, não é da minha. Não é da história do teu marido, do teu filho, a história é sua. É você quem vai contar para o universo quem é você. É você que vai contar para Deus as transformações que você está fazendo na sua vida. É você que vai contar para o universo que você está de bem com todos, com tudo. Osmar, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Perdão é divino, gente. Perdoar é o gesto mais bonito de um espírito. E o perdão tem um lance muito legal. Quando você perdoa sinceramente uma pessoa e essa pessoa não te perdoa, o pecado é dela. Volta para ela a confusão. É difícil? Muito difícil. Se fosse fácil, não tinha briga. Não tinha irmão brigando com irmão, pai brigando com filha, filha brigando com pai. Não é fácil. É um exercício modelador do nosso espírito. Por que eu gosto da minha religião? Por que eu defendo a minha religião? Por que eu prego a minha religião? Porque a minha religião só fala de amor. A minha religião só tenta aproximar as pessoas. A minha religião vive Jesus Cristo o tempo todo. O Espiritismo é cristão. Nós, espíritas, somos seguidores de Jesus Cristo, do Novo Testamento de Jesus. Nós nos reunimos na casa espírita para ouvir as palavras de Jesus. Palavras de espíritos iluminados, como Emmanuel, Flammarion e tantos outros que passaram pela Terra e deixaram uma mensagem, um currículo, fizeram das páginas em branco que receberam todos os dias de manhã uma linda história que até hoje é contada pelas pessoas. Qual é a sua história? O que vou contar de você quando você não estiver mais aqui? Qual a referência que você vai deixar para as pessoas lembrarem de você? Eu acho que a coisa mais bonita que pode acontecer com o ser humano é quando a gente morre e a notícia chega para alguém. E esse alguém fala assim: fulano, sabe quem morreu? Quem? Seu Osmar. Não tem que sentar. Osmar morreu? Morreu. Meu Deus do céu. O Osmar era muito gente boa, cara. Homem legal, gente boa, meu amigo. Puxa vida, quando é enterro, tem que ir. Eu acho que esse é o grande troféu da vida. Agora, você já imaginou se alguém chega assim: ô fulano, sabe quem morreu? Quem? Seu Osmar. Morreu? Vai tarde. Já pensaram nisso? Que coisa horrível. Muito triste, né? Então a minha religião me ensina o seguinte: amanhã de manhã. Amanhã é dia 15 de maio, não é isso? Depois de amanhã é meu aniversário, hein? Sábado. Não esqueça. Traz meu presente, hein? Como eu não tive aniversário nunca na minha infância. Nunca. Eu tenho essa carência. Eu sei que eu tenho essa carência. Eu gosto de cantar parabéns, cortar bolo, ganhar presente, ter bolinha, ter aquele negócio capita, chapeuzinho de aniversário. Eu gosto. Porque a gente era muito pobre, lá em casa não tinha nem bolo. Minha mãe morreu, eu tinha 14. Fiquei órfão aos 14 anos de mãe e pai. Nunca tive parabéns. Não tive. Então eu gosto de reunir meus amigos, agradecer por esse ano que terminou, né? Que a partir de sábado eu vou entrar no novo ciclo, né? 65 anos, vou me aposentar, ó. Vou entrar na grana. Então, assim, eu não sei se 66 eu vou fazer, entendeu? Então eu comemoro 65 com meus amigos, pessoas que eu gosto. E aquelas pessoas que gostam de mim vão no meu aniversário. Porque quem não for, vai achar que não gosta de mim. Eu vou 14 anos, né? Então
Você é um obsessor, já se tornou um obsessor na minha vida. Eu tenho vários obsessores, pessoal. A Paula é um, a Manu é outra. A velha que não veio hoje, graças a Deus ela não veio. Mandou mensagem a mim ontem a noite toda. Ela manda umas 300 mensagens, 5 horas da manhã. Mas eu adoro ela, é um amorzinho legal, eu gosto muito dela. Então a minha religião tem isso de bom, gente. Gente, se vocês não são espíritas, se tornem espíritas. Essa religião é maravilhosa. A religião espírita, ela busca na ciência comprovar tudo que os mentores falam. Sabe, é uma religião que busca a verdade o tempo todo. Está sempre se atualizando, sempre se modernizando, sempre trazendo lindas histórias para a gente, né? Então se tornem espíritas, entendam o que é o espiritismo, né? Porque muita gente fica assim, não sei, não gosto. Não gosta porque você viu na televisão coisa errada. Aprofunda o seu conhecimento. A gente tem estudo aqui toda terça-feira, às 8 horas. Vem para cá, vem estudar comigo. Sou eu, professor. Ontem teve aula, foi bom, Ricardo? Primeira vez que ele veio. Nem espírita é, né? Ainda. Né? Mas a aula é dinâmica, a gente bate papo, a gente conversa, tira as dúvidas, né? A gente está estudando sobre perispíritos, corpos espirituais, corpo humano, alma, tudo isso. Entender. A gente tem que entender o que é. Sabe por quê? Porque em determinado momento da nossa vida, o nosso corpo vai falhar. Nós estamos caminhando para o túmulo. Nós saímos do berço e estamos indo para o túmulo. Eu espero que eu chegue lá com 150 anos. Se Deus quiser, vocês também, tá bom? Fiquem tranquilos, que eu não estou falando de morte, estou falando de vida. Nesse meio do caminho, entre o berço e o túmulo, o que eu estou fazendo? O que a gente está fazendo entre o berço e o túmulo? Copulando? Ganhando dinheiro? Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada do que você conquista material. A única coisa que a gente leva da vida material é o amor do outro. A minha mentora fala, Osmar, o único sentimento que você vai trazer para a vida espiritual é o amor. Os outros são todos da terra e na terra ficarão. Então eu tenho que aprender a entender o amor. Porque a gente acha que amar espiritualmente é igual a amar materialmente. Não é. O amor material tem tesão, tem sexo, tem prazer. Nossa, ele é lindo, olha, musculoso, barriguinha de tanque. Nossa, ele é lindo, olha o corpinho dela, gente, coisa linda. Esse é o amor que a gente entende, não é isso? O amor espiritual não é assim não, gente. Sabe por quê? Porque no amor espiritual não tem corpo, não tem tesão, não tem sexo. Como é que eu vou amar alguém que não tem tesão, não tem sexo? Então o amor na vida espiritual a gente ainda não conhece. Mas o Espiritismo ensina a gente. O Espiritismo mostra esse caminho. Como é que eu vou aprender a amar o outro? E foi isso que Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros não é um pedido, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amai meu Pai sobre todas as coisas e teu irmão como a ti mesmo. Não é um pedido, é um mandamento da lei de Deus. Enquanto nós não aprendermos a amar o outro, vamos ficar encarnando, visitando a matéria quantas vezes forem necessárias até compreendermos que é o amor que nos liberta. É o amor que nos liberta da carne. Que vocês vão ver o quão é pesada a carne. Quando vocês se verem fora da carne, vocês vão perceber como é ruim a carne. A carne envelhece, a carne dói, a carne é cheia de necessidades fisiológicas, biológicas, cheia de traumas, cheia de defeitos, cheia de inveja, cheia de avareza. A carne é muito ruim.
O espírito não. O espírito flutua como uma pluma ao vento. O espírito se locomove pela mente, pelo pensamento. Vou a Paris e já volta. Não preciso de avião. Eu vou pela força do meu pensamento e pelo meu merecimento espiritual. Vou na terra ver quem é meu filho. Você vai ter permissão de vir. Você já conquistou espiritualmente a condição que lhe permite ir em casa ver um filho quantas vezes você quiser. Olha que lindo. Quando eu passei pela minha experiência de quase morte, que eu sempre conto aqui na Casa Espírita, aliás, eu acho que eu voltei aqui para contar isso. Se vocês não sabem, eu vou contar de novo. Conta ou não conta? Não, tem que contar. Quando eu tinha 26 anos de idade, eu fui jogar bola no Jardim Catarina, saiu uma briga, tinha um cara armado e me deu 5 tiros. 5 tiros. Todos a queima-roupa. Corri um pedaço, caí, fui socorrido por um camburão e levado pelo socorro. Eu não tinha religião. Eu nunca tinha ouvido falar de vida após a morte. Eu não chorei pedindo minha mãe para me ajudar. Em momento nenhum eu chamei minha mãe. Nenhum. Minha mãe já tinha 12 anos de morta. Não é que eu tinha esquecido dela, mas naquele momento eu não lembrei dela. Eu não tinha religião, nunca tinha ouvido falar de espiritismo, tinha ouvido falar de Chico Xavier, um rapaz que escrevia cartinha lá em Minas Gerais. Era a única referência que eu tinha de espiritismo. Nunca tinha lido um livro espírita, nem ler eu lia. Não tinha tempo para isso. Eu era jovem, solteiro, no Rio de Janeiro. Não, já pensou? E aí, quando eu cheguei dentro do centro cirúrgico, quando os médicos me apagaram, abriu-se um túnel de luz dentro do centro cirúrgico. Eu fui atraído por esse túnel. Quando eu estava entrando nele, eu olhei para baixo, vi meu corpo, o médico em cima de mim no meu peito. Falei, caraca, morri. Caraca, o cara me matou. Entrei nesse túnel, cheguei num lugar muito bonito, muito parecido com esse aqui atrás. Sentei num banquinho de madeira, me acalmando. Eu estava tomado de ódio do cara que me matou. Eu não queria ter morrido. Mas eu tinha plena consciência que eu estava morto. Fiquei sentadinho ali, me acalmando, me acalmando. Passavam pessoas assim, andando, todos de branco. Sorriam para mim, me cumprimentavam com gesto de cabeça. Eu, para eles também. Tinha um lago enorme, assim, um gramado, lá no fundo, muitas árvores, um lugar muito bonito. Aí eu pensei assim, pô, ainda bem que eu não fui para o inferno, eu vim para o céu. Pensamentos de católico. Não é? Primeira coisa que eu pensei, pô, ainda bem que eu não fui para o inferno, eu vim para o céu. Minha mãe chegou, cara. Eu tinha perdido minha mãe com 14 anos de idade. Minha mãe saiu assim de trás assim, me abraçou por trás assim. Mãe! Eu nunca beijei tanto a minha mãe como naquele dia. Eu beijei tanto a minha mãe que eu sinto a pele dela nos meus lábios até hoje. De tanto que eu beijei ela. Garrei, apertei, beijei ela. Calma, filho. Calma, meu amor. Sentou assim do meu lado, eu sentei aqui. Ela deita aqui, puxou minha cabeça, botou no colo dela. Começou a fazer carinho. Falei, mãe, que bom, mãe, te encontrei. Poxa, mãe, você viu o que fizeram comigo, mãe? Vi, filho. Fica tranquilo, meu amor. Olha, você vai ter que voltar. Ah, não vou não, mãe. Nem aquilo mesmo que vocês pensaram. Não vou não. Você tem que voltar, meu amor. Falei, mãe, eu não vou voltar. Eu quero ficar com você. Meu filho, ó, seja justo, honesto e bom. Acordei 3 dias depois do coma. Mais chateado do que quando cheguei lá em cima. Porque eu não queria ter voltado, ter ficado com a minha mãe. Então, quando nós nos vemos fora do nosso corpo, vocês vão ver que a realidade é totalmente diferente. A gente não tem esse aparelho pesado. A gente não tem essas necessidades de comer, de xixi. Não tem essas necessidades. O corpo espiritual é uma cópia do nosso corpo físico, porém, desprendido de tudo que é ruim. E todos vocês vão passar por isso.
E sabe qual é a vantagem do Espiritismo? Que o Espiritismo não cobra para te ensinar isso. O Espiritismo não te vende a salvação, não te impõe regras. O Espiritismo te liberta. Venha livre para aprender a nossa religião. Venha livre para compreender o que você é. Porque em algum momento da sua existência você vai precisar dessas informações. Imagina se vocês morrem agora. Vocês vão para onde? E se for para algum lugar? Como é que é esse lugar? Será que é bonito como aquele que eu fui? Ou é terrível como alguns vão? O que eu faço, Osmar, para quando eu morrer, eu ir para um lugar bom? Jesus veio nos ensinar isso. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio para nos mostrar o caminho. Ele falou para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e... Pronto. Quem é que eu tenho que seguir? Osmar? Não. João, Pedro, Antônio? Não. Vocês têm que seguir Jesus Cristo. Ele é o caminho. Entende? Mas conhecer o caminho do Cristo de uma forma livre, sem dogmas, sem religião. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus não disse você tem que fazer isso. Não tem isso nas palavras do Messias. Dudu, sai da porta. É o que o negócio daqui da antena não vai aí. Entende? Jesus não falou assim, você tem que fazer isso para me seguir. Você tem que fazer isso para ser salvo. Não, ele não impôs nada. Ele só falou de amor o tempo todo. Ele amou leprosos, ele amou prostitutas, ele amou pescadores, ele amou todo mundo, até aqueles que o crucificaram. Ele amou. Ele falou, nas suas últimas palavras na cruz, foi: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha a nobreza desse espírito. Ele perdoou até quem crucificou ele, quem chicoteou ele, quem fez ele carregar aquela cruz pesada. O que ele mostra para nós, irmãos dele? Nós temos que aprender a amar o outro. Não é amar por interesses. É amar por sinceridade, amar por verdade. Ver a pessoa bonita, mas não bonita de cara, bonita de espírito. Tem tanta gente linda de espírito. Hoje veio uma menina falar comigo, a luz dela chegou primeiro que ela, muito, muito distante. Quando ela levantou da cadeira, a luz dela chegou em mim. É essa luz que todos nós temos o direito de conquistar. É só isso. Então, quando eu saí daquele coma, eu procurei a resposta para aquilo que eu vivi. O primeiro endereço que eu fui foi na igreja católica. O padre falou que era coisa da minha cabeça. Eu falei: não, padre, fui eu que fui lá. Meu filho, você conhece Cristo? Fui na igreja evangélica. O pastor falou que eu fui abduzido. Eu não sei nem o que é isso, abduzido. Eu falei: não, pastor. Abriu um túnel de luz. O túnel me atraiu, ele não me chupou, ele me atraiu. Uma atração natural. Você entra naturalmente ali e vai embora. E esse túnel é como se fosse uma porta. Você passou do túnel e já chegou. Não tem... um túnel! Não, não é igual o túnel de São Francisco, não. Não, é um túnelzinho que é uma porta. Passou, já está em outro lugar. É rápido, muito rápido. Quando eu voltei, quando eu descobri o Espiritismo através de uma amiga que me apresentou a doutrina espírita, que eu entendi o que eu sou, que eu não sou essa carne aqui envelhecendo. Eu sou um espírito, uma energia divina. Quando eu entendi isso, eu comecei a divulgar isso como um ventríloco. Eu queria contar essa história para todo mundo. E as pessoas... Falei: gente, eu estou falando que eu morri e voltei. E as pessoas... Aí eu falei: caraca, me deu aquela revolta, né? Eu fiquei revoltado. Porque eu não falo mentira, isso é verdade. Estou falando verdade, pura verdade. E um dia eu estava muito angustiado com isso tudo. Eu falei: meu Deus, já sei como fazer. Já que as pessoas não querem evoluir, eu vou buscar a minha evolução
para que eu tenha permissão de cuidar de quem eu amo. Porque se eu chegar na vida espiritual numa condição boa, eu vou conseguir vir em casa ajudar meus filhos, que são as pessoas que eu mais amo. Eu vou conseguir vir em casa ajudar minha neta quando ela tiver alguma dificuldade. Eu vou conseguir, quem sabe, ser o mentor espiritual de um parente meu, uma pessoa que eu amo. Entende? Mas até hoje eu continuo contando essa história, que é uma história verdadeira. Quem sabe eu consigo arrebanhar um coração aqui hoje. E a pessoa se interessar em conhecer o Espiritismo, né? E vir estudar conosco terça-feira às 8 horas. Então, eu venho trabalhando há mais de 40 anos para, se Deus quiser, se Jesus permitir, se meus mentores me derem essa oportunidade, voltar para ajudar quem eu amo, quem eu gosto. Eu quero muito voltar para ajudar a Manu, que eu vou na frente dela. Eu quero voltar para ajudar a Priscila, que eu vou na frente dela, a Paulinha, meu obsessor. Entende? Eu posso voltar para ajudar as pessoas que eu gosto, que eu amo. A Sarinha, né, Sarinha? Vocês podem fazer isso também, gente. Vamos evoluir para ajudar quem a gente ama. Vive a vida, curte, namora, passeia, viaja, ganha dinheiro, torra dinheiro, vive, beija na boca. Tem que viver. Mas, cuida do espírito. Ele é a parte que não morre. Ok? Tudo morre. O espírito não. Essa consciência que você tem aqui hoje, essa não morre. Essa vai continuar. Um dia, quando vocês estiverem lá na vida espiritual, vocês vão lembrar desse dia. Gente, uma vez eu estava no centro de espírito, o Senhor Osmar falou tanto de espírito, de evolução, de eu me preocupar em cuidar da minha espiritualidade. Ele falou que eu não preciso ter uma religião para isso. Não. Não caiam na armadilha das religiões. Ok? Religião é armadilha. Não caiam. Espiritualize-se. Ouvindo pessoas sérias, pessoas dedicadas, pessoas que fazem o bem, sem interesses. Existem pessoas assim. Muitas pessoas. O Divaldo é um exemplo para todos nós. O Chico é outro exemplo. E não tinham religião. Eram pessoas do bem que faziam bem. E todos nós, de mãos dadas, podemos ajudar muita gente. E o benefício dessas mãos dadas será de todos nós. É tão bom quando a gente vê uma menina com um sorriso largo, que teve aqui há 2, 3 anos atrás, muito doente. Eu me sinto muito orgulhoso de ver que ela agora vai pegar um avião, vai trabalhar nos Estados Unidos, vai realizar o sonho da vida dela. Uma menina que chegava aqui, a mãe dela em prantos, apavorada, não sabia o que fazer. Eu falei, calma, que nós vamos ajudar, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos conseguir. E conseguimos. Não vai embora sem me beijar não, hein? Então, esse é o grande troféu da vida, ser útil ao outro. Enquanto eu puder ser útil a vocês, contem comigo. Sempre que eu puder, eu vou estar aqui de braços abertos para receber todos vocês. Enquanto Deus me der saúde, me der inteligência, me der capacidade de raciocínio, eu vou estar aqui ajudando vocês. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece, né, para encerrar o encontro. O pessoal que eu não atendi na evidência, eu vou atender ainda, tá? Pode ficar que eu vou atender. Dudu, pega minha prece ali, por favor.